Muitas vezes quando a gente estuda algum fato histórico, a gente acaba se contentando em descobrir causas, consequências, ou até mesmo com uma breve descrição não tão detalhada assim sobre o fato que a gente está estudando. Acontece que os historiadores que se debruçam sobre esse tema específico sempre discordam sobre vários aspectos e também podem discordar sobre essas causas ou consequências que eu acabei de falar. Eu sou Rafael Martins e o que eu vou trazer para vocês hoje aqui nesse vídeo é basicamente como alguns historiadores brasileiros discordaram de um detalhe muito interessante da economia escravista do Novo Mundo. Para eu conseguir apresentar esse debate e o objeto de estudo desse debate de uma maneira mais fluida, que fique mais fácil de entender para vocês, eu vou meio que dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser sobre uma abordagem teórica e uma descrição breve de alguns elementos, principalmente da plantation, dessa economia escravista, e a segunda parte vai ser especificamente sobre esse ponto que gerou várias discordâncias e que, na minha opinião, é um ponto bem interessante que envolve a relação do senhor com o escravo e várias outras coisas que podem interessar a muita gente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a apresentar essa teoria é definir o que é escravidão, já que a gente está lidando com uma economia escravista. Existem várias teorias para definir escravidão e a teoria que eu vou usar nesse vídeo é a teoria de um historiador da antiguidade que estudava bastante escravidão, chamado Moses Finley. Para Finley, existem alguns aspectos que diferenciam os escravos de outros tipos de trabalho compulsório. Por exemplo, se na antiguidade alguém acabasse ficando muito endividado com uma família ou com uma pessoa, podia acabar se tornando servo por dívidas dessas pessoas. Mas ainda assim, ele não era definido um escravo. Por quê? Porque para Finley, existem três aspectos importantes para definir alguém como escravo. O primeiro aspecto é que essa pessoa tem que ser mercadoria, tem que ser uma propriedade, o que significa que ela pode ser vendida ou comprada. Não é o caso, por exemplo, de um servo por dívida. O que significa que, nesse caso, o servo por dívida seria um trabalhador compulsório, ele não teria como escapar dessa forma de trabalho, mas ele não seria um escravo. Um outro aspecto fundamental é que o senhor tem total direito sobre o escravo, ele tem poder de controle sobre o escravo, e não necessariamente sobre outro tipo de trabalhador compulsório. Ainda segundo Finley isso. E um terceiro aspecto também muito importante é o fato do escravo não conseguir, ou pelo menos ter muita dificuldade de conseguir criar laços de parentesco. É difícil que algum escravo consiga estabelecer laços matrimoniais ou algum outro tipo de laço de parentesco, já que o poder do senhor sobre ele é muito grande, o que faz com que ele restrinja os direitos do escravo de se casar, por exemplo. Isso tudo é sempre segundo Finley, que é mais ou menos a teoria que eu vou usar aqui para basear o vídeo. Ok, agora que a gente já definiu o que é o escravo ou o que é a escravidão, a gente pode começar a pensar no que é uma sociedade escravista. A primeira ideia que vem à mente pode ser a de que uma sociedade escravista seja uma sociedade com muitos escravos. Vários teóricos já pensaram nisso, por exemplo. Não é a ideia do Finley. Para o Finley, uma sociedade escravista é definida a partir do momento em que a escravidão propicia uma diferenciação social entre livres. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar melhor, vai ficar um pouco mais claro. Quando a gente pensa em escravidão, a gente tem que pensar que a diferença entre o escravo e o senhor já está dada, seja por motivos teológicos, seja por motivos étnicos. Para quem tiver mais curiosidade a respeito dessa diferenciação que já era normal, já era dada entre livres e escravos, principalmente no século XVI, no século XV, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de uma dissertação de mestrado da Letícia Cristina Fonseca. A dissertação chama Serão Todos Filhos de Adão, que ela trata um pouco mais sobre como os europeus criam uma imagem da África e do africano, e essa imagem é a imagem de um povo que poderia ser escravizado. Ela fala da maldição de Cã e dessas coisas todas. É bem legal a tese dela. Mas voltando ao tema do vídeo, a partir do momento que essa diferenciação entre escravos e livres já está dada, a primeira impressão que a gente pode ter de uma sociedade escravista é essa que eu vou mostrar agora na ilustração. Como vocês estão vendo agora, a primeira pirâmide que pode vir à nossa cabeça é essa que só tem uma diferenciação entre livres e escravos. Contudo, a partir do momento que uma pequena quantidade de pessoas consegue se apropriar de muitos escravos, essas pessoas acabam se tornando uma elite livre. Isso muda a característica da nossa pirâmide. Agora são escravos, livres e uma elite. Uma outra forma de explicar isso é com um exemplo um pouco mais fácil de entender. Então imagine um cenário com 10 pessoas. E cada uma dessas 10 pessoas tendo um escravo. Se cada uma dessas pessoas possui apenas um escravo, a gente pode pensar que a quantidade de riqueza que cada uma delas vai acumular é mais ou menos igual, porque é uma riqueza que se aproveita desse trabalho escravo. Agora, se uma dessas pessoas, por exemplo,
passar a ter 2 escravos, tendo assim mais escravos do que as outras 9, ela passa a se tornar a elite. Ela é, a partir desse momento, uma elite livre. E sendo elite livre, ela já configura essa sociedade escravista que o Finley explica, porque ela passa a se diferenciar como uma livre de outros livres que agora estão numa camada inferior a ela. Agora que ficou mais claro o que é uma sociedade escravista, a gente pode pensar quais são as condições necessárias para que surja uma sociedade escravista. Finley também coloca 3 principais condições para essa sociedade escravista aparecer. A primeira delas é o fato dela ter que ser uma sociedade voltada para o mercado, então não pode ser uma sociedade com uma economia fundamentalmente de subsistência. Ela tem que se voltar ao mercado. Uma outra condição fundamental é que existe uma certa quantidade de terras concentrada em poucas mãos. Daí você tem uma certa quantidade de pessoas, uma pequena quantidade de pessoas, que consegue se apropriar dessas terras, enquanto você tem uma outra parcela de pessoa que fica sem terra nenhuma, tendo que trabalhar para essas pessoas que conseguiram se apropriar da terra. E a última condição fundamental é que você não tenha uma mão de obra interna suficiente para ocupar todo esse trabalho. Bom, agora que eu já apresentei toda a teoria do Finley, a gente pode começar a pensar no caso específico do Novo Mundo. Quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram todos esses fatores que o Finley considerou necessários para o surgimento de uma sociedade escravista. A mão de obra indígena se mostrou muito rapidamente insuficiente, a terra foi dividida entre poucas pessoas e eles pensavam numa economia voltada ao mercado. E eles implantaram de fato uma sociedade escravista aqui no Novo Mundo, com uma economia escravista, e uma das coisas que era fundamentais para essa economia funcionar era a plantation. As plantations basicamente eram grandes propriedades que se baseavam em monocultura e na mão de obra escrava. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens que deixam isso um pouco mais claro, com algumas dimensões das plantations, vocês vão ver. Aqui, essa imagem é interessante porque ela mostra um pouco o ambiente da plantation do alto e dá pra ver a casa grande, algumas casas de escravos e algumas plantações também. Essa imagem já é uma imagem bem didática, ela já mostra no centro a casa grande. Em frente à casa grande você pode ver um jardim e atrás dela você pode ver as casas de escravos e do lado esquerdo as plantações, que seriam destinadas à exportação principalmente. Aqui tem mais ou menos o mesmo esquema, só que de uma forma um pouco mais detalhada. Vocês podem pausar o vídeo e olhar se vocês preferirem. Essa imagem é muito interessante porque ela mostra uma tecnologia para trabalhar o açúcar que não era muito comum na América do Sul, no Brasil. É a tecnologia do moinho de vento, que era usada principalmente nas plantations do Caribe. Aqui já é possível ver o lado de dentro de uma plantation, que é uma fábrica de cana-de-açúcar, e aqui nessa imagem também, a mesma coisa. É o lado interno de um local de produção, de uma indústria mesmo de açúcar. Essa imagem é interessante porque dá para diferenciar a casa grande do senhor se comparada com a casa dos escravos. A diferença é nítida, não só na constituição da casa, mas o tamanho principalmente é a primeira coisa que chama mais atenção. Essa imagem é uma imagem do Brasil, ela mostra uma casa de escravos. O curioso é que dá pra ver um ambiente quase que familiar, com crianças. Essa imagem é interessante porque além de dar pra perceber a dimensão, o tamanho da plantation, dá pra ter uma noção também da quantidade de escravos que uma plantation podia ter. A partir dessa imagem a gente também pode se perguntar qual é a população escrava de algum lugar e como esses escravos estavam distribuídos. Eu vou mostrar umas tabelas agora que deixam isso um pouco mais claro. Nessa tabela vocês podem ver as populações das 3 colônias dos Estados Unidos. As colônias do Sul são as que mais interessam a gente, porque eram as colônias mais escravistas. Aqui no caso você tem em 1700 uma população que tem 1/4 de pessoas negras, sendo que a maioria dos negros nessas colônias eram escravos. Então você deve ter mais ou menos 1/4 aí da população sendo uma população negra. E em 1770 essa população negra já sobe para 40% da população total, mostrando um grande número de escravos nessa sociedade. Essa outra tabela, montada por Jacob Gorender, no seu livro Escravismo Colonial, historiador brasileiro, bem famoso, vocês também podem ver uma grande população escrava. Em 1798, chegando quase à metade e atingindo a metade nas primeiras décadas do século XX, e só mais tarde, em 1850, já mais próximo à abolição, com algumas leis que restringiam o tráfico, você tem essa queda da população escravista. Essa tabela também é bem interessante, feita por Herbert Klein e Francisco Vidal Luna, e ela mostra a distribuição dos escravos de acordo com os seus proprietários. Vocês podem ver que uma pequena parcela dos proprietários possui uma grande quantidade de escravos concentrada em suas mãos. Os proprietários que têm acima de 20 escravos não chegam a no máximo 30%. Ali na Jamaica é o lugar onde existem mais proprietários com uma grande quantidade de escravos. Contudo, em todos esses lugares, tanto nos 2 estados do Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Jamaica, você tem uma grande maioria da população
que não chega a ter nem 10 escravos. Ou seja, isso caracteriza um pouco aquela teoria do Finley que eu já falei lá atrás. Você tem muitos escravos concentrados em poucas mãos, o que proporciona uma desigualdade muito grande entre esses livres proprietários de escravos. Ok, agora que eu já descrevi alguns aspectos da plantation, já mostrei essas imagens, já apresentei alguns dados demográficos, a gente pode entrar naquele tema que eu falei, que gerou algumas contradições entre historiadores e gerou alguns debates. E esse tema é o tema da brecha camponesa. Eu vou explicar já já o que significa esse termo, mas por enquanto a gente tem que parar para pensar no seguinte. A plantation se caracteriza pela mão de obra escrava e pela monocultura. Dá pra gente pensar em algumas coisas com isso. Por exemplo, se ela se caracteriza pela monocultura, significa que quando o preço de algum produto, que seja o produto principal da plantation, vamos supor que seja o açúcar aqui para ficar mais claro, se o preço do açúcar estiver muito alto, significa que a plantation vai estar ganhando mais, vai estar ganhando mais dinheiro. Agora, se o preço do açúcar abaixar muito, significa que a plantation vai estar ganhando menos dinheiro, porque ela geralmente exporta esse produto para a Europa, então a Europa vai estar pagando menos por esses produtos da plantation. Contudo, a mão de obra escrava é uma mão de obra que era custosa para o empresário, porque ele tinha que manter os escravos precisavam se alimentar, eles precisavam do básico para continuar trabalhando ali. Então, isso gerava alguns problemas, principalmente nos momentos em que os preços estavam baixos. Muitos historiadores acreditam e acreditavam que uma das maneiras do senhor controlar melhor os custos, nesses momentos de retração econômica, quando o preço estava muito baixo, era cedendo uma parte da terra da plantation para os escravos conseguirem plantar o que eles precisavam comer e conseguirem eles próprios produzir o necessário para eles sobreviverem na plantation. Um historiador muito famoso que acreditava nisso era o Jacob Gorender, que eu citei agora há pouco quando eu mostrei uma das tabelas. Para esses historiadores funcionava mais ou menos assim. Você tinha um produto principal que, nos momentos de expansão da economia, tomavam conta de toda a produção da plantation, mas no momento de retração econômica, esse produto principal acabava dividindo o espaço da plantation com uma produção de produtos necessários para os escravos subsistirem, para os escravos sobreviverem. Agora, existia outra parte da historiografia que acreditava que os escravos tinham constantemente acesso a esse tipo de terra. E teve um historiador brasileiro, Ciro Flammarion Cardoso, que trouxe essa ideia de uma maneira bem forte para cá. Para o Ciro, inclusive, o escravo chegaria a ter autonomia dentro dessa terra, conseguindo, por exemplo, vender alguns produtos que produzia ali e até comprar suas próprias alforrias a partir dessas vendas, do comércio desses produtos. O que não quer dizer que o Ciro discordasse completamente do Finley. Ele conhecia a obra do Finley, achava interessante as ideias dele sobre a sociedade escravista, sobre o surgimento de uma sociedade escravista, mas a ideia de escravidão do Finley, o Ciro considera muito jurídica, muito específica para direitos jurídicos dos escravos. O que o Ciro percebe é que, na verdade, no dia a dia, no cotidiano, os escravos acabavam conseguindo alguns direitos sim, conquistavam esses direitos. Inclusive esse de conseguir a própria terra para subsistência e até mesmo para poder vender seus excedentes. Isso colocaria o escravo muito próximo à ideia de um camponês. E o Ciro acredita que para ser camponês tem que ter algumas características, eu vou ler aqui para vocês agora para não ficar muito perdido. A primeira é um acesso estável à terra, a segunda é um trabalho predominantemente familiar. A terceira é uma economia fundamentalmente de subsistência, mas sem excluir uma possibilidade total de troca com o mercado. A quarta é um certo grau de autonomia na gestão das atividades agrícolas. E para ele, os escravos conseguiam essas características de camponês. Por isso ele acreditava que esse espaço de terra que o escravo conseguia para produzir alguma coisa era na verdade uma brecha camponesa e que o escravo dessa maneira se mostrava como um proto-campesinato. Para o Ciro, essa atividade proto-camponesa do escravo era fundamental na economia escravista. E ele coloca 3 motivos para isso. O primeiro deles é porque minimizava o custo de manutenção da força de trabalho. Era o que eu já falei lá atrás, o escravo é muito caro de você manter e para o senhor de escravos ficava interessante deixar ele plantar as próprias coisas, a própria comida, porque ele ia passar a custar menos. Um outro fator importante é que esse direito à terra acaba se estabelecendo politicamente. Como assim politicamente? A partir do momento que o escravo percebia que tinha direito ao acesso a essa terra e que conseguia dali produzir o suficiente para ele e às vezes até mesmo o suficiente para conseguir trocar no mercado a ponto de comprar uma alforria, era interessante se manter ali. O que evitava revoltas, o que para o senhor era muito bom, mas também era muito bom para o escravo, porque ele tinha uma possibilidade real de conseguir mais conforto, de conseguir trocar esses produtos que eles produziam por outros que interessavam eles no mercado urbano e até mesmo de acumular dinheiro com a venda desses produtos
para possivelmente conseguir uma alforria. Um outro fator importante é que nos momentos de expansão econômica, quando o preço ficava muito alto e os senhores de escravo acabavam ganhando muito, na verdade os escravos eram obrigados a produzir bem mais na terra do senhor, o que fazia com que o senhor retirasse esses escravos dessas terras que eram destinadas a eles. Isso para o Ciro, tá? Sempre lembrando disso. Todos esses fatores eram fundamentais para esse proto-campesinato, eram características intrínsecas a ele. E no fim das contas, esse proto-campesinato se apresentava de duas formas. Ou ela realmente substituía o custo que o senhor tinha pelo escravo, então a partir desse momento o senhor abandonava de dar comida para ele, de comprar comida e manter o escravo, e deixava ele só cuidando das suas terras para produzir a própria comida, ou complementava. Ele ainda dava alguma comida para o escravo, mas também deixava o escravo produzir seu próprio alimento. E ambos esses modelos podiam coexistir tranquilamente. Agora, o mais interessante é que o Ciro mostra um monte de fonte, um monte de trabalho historiográfico a respeito disso que ele estava pesquisando. Ele escreveu um livro chamado Escravo ou Camponês, o Proto-Campesinato Negro nas Américas, no qual ele lista várias fontes, vários historiadores que pesquisaram isso. O que eu quero fazer agora com vocês é ler algumas dessas fontes, fazer alguns comentários, apresentar alguns argumentos do Ciro para vocês verem como isso era interessante, como aparece em algumas documentações essa relação do senhor com o escravo. Então vamos para as fontes agora. Então, eu vou ler algumas fontes com vocês e vou destacar algumas partes que acho importante para a gente ligar com isso que eu já falei aqui. Primeiro a gente vai ver algumas fontes dos Estados Unidos e do Caribe, para depois a gente entrar com mais alguns detalhes nas fontes do Brasil. Essa primeira que está aparecendo para vocês agora é um texto de Frederick Law, no sul dos Estados Unidos, data mais ou menos da segunda metade do século XIX. Tem algumas partes interessantes nesse trecho. Por exemplo, o seu dono lhe concedia terras para tal e eles vendiam suas colheitas, eles, os escravos, ou as consumiam. Geralmente vendiam. Então aqui ele está dando destaque para uma certa autonomia que os escravos tinham de comercializar o produto que eles mesmos produziam num pedaço de terra que eles conseguiam trabalhar. Continuando, trabalhavam à noite e aos domingos em suas parcelas e depois de realizadas as colheitas de açúcar e de milho da plantation, seu senhor deixava que usassem aos sábados à tarde para suas próprias colheitas. Ok, agora uma outra fonte do Caribe britânico, essa já é no final do século XVIII ainda, numa pequena ilha de Antígua. Vou ler para vocês algumas partes também mais interessantes. Antes de entrar na própria fonte, o Ciro destaca uma parte no livro dele bem interessante. Ele diz: todo escravo de cada plantation, do sexo masculino ou feminino, recebia aos 14 ou 15 anos de idade um lote de terra de 25 a 30 pés quadrados. Agora vejam que interessante, pelo menos segundo essa fonte, a gente já consegue perceber uma brecha camponesa, essa relação da brecha camponesa entre senhor e escravo, já tão bem estruturada que ela começa a aparecer nos escravos adolescentes já, muito cedo. E agora, já citando a fonte, a gente pode ver ali: eles também são autorizados a criar porcos, cabras e aves, e é devido a se ocuparem de tais atividades que os brancos evitam a fome nas épocas do ano em que os navios não podem vir a estas costas. Então aqui está dizendo que uma produção escravista podia alimentar inclusive um mercado dos próprios brancos nessa ilha de Antígua. É bem interessante, bem diferente do que, por exemplo, o Gorender propunha, como eu já falei para vocês, porque ele está apresentando um mercado interno de escravos, possibilidade de troca de produtos, só de produtos cultivados por escravos. Essa fonte é bem interessante para a gente entender algumas relações comerciais dos senhores para com seus escravos. Ela começa afirmando que numa fazenda os negros criam aves para obter algum dinheiro, então muito provavelmente eles vão levar essas aves para o mercado ou algo desse tipo. Se o senhor quiser habitualmente comprá-las todas e por conseguinte proibir que as vendam sem licença, deixarão de criá-las. Então os escravos param de criar as aves caso o senhor queira ter o monopólio da compra dessas aves. Se os escravos não puderem comercializar as aves da maneira que eles quiserem, o que eles fazem é parar de criar as aves. Então, eles oferecem alguma resistência a algo que teoricamente seria imposto pelo senhor. Isso já é bem interessante da gente entender. Se a gente continuar lendo a fonte, a gente vai perceber que se os escravos percebessem que o senhor só queria comprar o que os próprios escravos quisessem oferecer para o senhor, aí eles começavam a criar novamente as aves para poderem ganhar dinheiro, pelo menos por essa fonte. Isso é bem interessante, é um ponto de vista bem interessante. Vocês podem dar pausa e ler a fonte inteira se vocês quiserem. Bom, galera, agora entrando nas fontes brasileiras. Essa é uma fonte de 1750, do Pará, mais ou menos, e de um naturalista que escreveu esse pedaço de texto que a gente está lendo aqui, é o Alexandre Rodrigues Ferreira. E uma coisa interessante dela é que ele fala que, além de produzir para o seu próprio consumo, os escravos
vendiam também esses produtos, como a gente já viu nas fontes anteriores, para o Caribe e para os Estados Unidos. Mas além disso, ele fala uma coisa bem interessante, eu vou ler aqui para vocês. Percebam, de onde não só tiram os escravos a farinha, o milho e o feijão que se sustentam, eles, suas mulheres e seus filhos, nestes dias que trabalham para si, mas também pelos 2, 3, 4 ou 5 meses em que não moem os engenhos. Ou seja, se vê uma parcela muito grande de tempo, pelo menos que essa fonte está descrevendo, que os escravos conseguem trabalhar para si mesmos. E depois, logo embaixo, ele afirma que os escravos vendiam algumas coisas e todos os tipos de produto que eles produziam ali. Enfim, é bem interessante perceber que essa quantidade de tempo que o escravo tinha para si, pelo menos segundo nesse documento, aparece como um grande tempo, assim, um grande período do ano. Essa fonte para mim é uma das mais interessantes, foi uma das que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo um livro do Ciro, essa que está aparecendo agora, que é uma fonte sobre é um contexto de lutas sociais que um grupo de escravos fugitivos estabelece a condição para voltar para uma fazenda. Então você tem escravos que fogem de algum lugar e daí eles escrevem para os senhores ou para o senhor, estabelecendo algumas condições para poderem voltar. Eu vou ler integralmente para vocês. Em cada dia da semana nos há de dar os dias de sexta-feira e sábado para trabalharmos para nós, não tirando um destes dias por causa do dia santo. Para podermos viver, nos há de dar rede, tarrafa e canoas. Poderemos plantar nosso arroz onde quisermos e em qualquer brejo, sem que para isso peçamos licença, e poderemos cada um tirar jacarandás ou qualquer outro pau sem darmos parte para isso. Bom, é claro que a gente tem que ter cuidado para não tirar qualquer conclusão a partir de pequenos trechos de fonte, mas dá para perceber que em alguma medida os escravos se interessavam em pelo menos manter essa relação de poder produzir alguma coisa nas terras do senhor, manter essa relação viva, manter essa relação acontecendo. Eles não queriam perder essas possibilidades, tanto que eles fogem e ainda assim propõem esse tipo de coisa ao senhor. Bom, essa fonte é interessante porque ela já mostra um movimento mais ou menos contrário. Se antes a gente viu o porquê o escravo estava interessado nesse tipo de relação com o senhor, agora a gente pode ver o lado do senhor, porque para ele é interessante manter o escravo com essas possibilidades. Essa fonte, ela é uma fonte de Goiás do final do século XVIII, também vou ler integralmente para vocês. O domingo pertencia aos escravos. Recebiam um pedaço de terra que podiam cultivar em seu próprio proveito. Joaquim Alves instalara em sua própria casa uma venda, onde os negros podiam comprar as coisas que são geralmente de agrado dos africanos. Nas suas transações, o algodão fazia o papel do dinheiro. Então, nessa fonte também tem um detalhe de como os negros trocavam as coisas ali, os produtos. Dessa maneira, ele livrava os escravos da tentação do roubo, estimulava-os ao trabalho, acenando-lhes com os lucros de suas lavouras. Fazia com que se apegassem ao lugar e ao seu senhor, ao mesmo tempo que aumentava a produção de sua terra. Bom, aqui nessa fonte então já entra aquele fator político que eu já tinha falado lá atrás, quando disse que o Ciro ressaltava esse como um dos grandes pontos para existir a própria brecha camponesa, como é apresentado nessa fonte. O escravo acaba enxergando a possibilidade de ganhar com essa brecha camponesa e ele acaba querendo ficar ali e não fazer revoltas. Então essa fonte seria um exemplo dessa ideia que o Ciro tinha, de como poderia ser vantajoso para o senhor o escravo querer ficar nesse tipo de relação, porque daí ele não faria revoltas, ele não se voltaria contra o próprio senhor. Então seria interessante para o senhor esse tipo de relação também nesse sentido político, do escravo não querer fugir, do escravo não querer se revoltar. Bom, como vocês devem ter notado, eu tô com outra camisa, hoje é outro dia, eu tô gravando o final do vídeo em outro dia, mas eu acho que agora que a gente viu as fontes, deve ter dado para ficar um pouco mais claro o que eu falei sobre o Ciro. Deu para ver mais ou menos onde que ele encontrava essa importância política para você pensar a brecha camponesa. Deu para a gente ver também um pouquinho, pelo menos, alguns exemplos que ele dá de como os escravos vendiam esses produtos que eles cultivavam e como eles entravam com isso no mercado. Enfim, deu para ver mais ou menos a ideia. Claro que não deu para abordar muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou deixar a referência do livro do Ciro aqui embaixo. Aliás, o link de tudo que eu falei vai estar aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, é só olhar ali embaixo. Vou deixar uma referência bibliográfica. O link do site onde eu peguei as imagens que eu mostrei das plantations também vai ficar lá. Fora o link da dissertação que eu também citei. Se tiver mais alguma coisa que eu for lembrando, eu vou colocando lá também depois. Eu espero que tenha dado para resumir pelo menos um pouco desse assunto com vocês no vídeo. Eu acho um assunto muito interessante. Dá pra gente ver o quão não era monolítica, o quão não era fácil de entender esse tipo de sociedade. E é isso, é basicamente isso que eu tinha pra falar. Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Repito, todos os links estão na descrição.
Deem uma olhada em tudo se vocês se interessarem mais. E é basicamente isso, valeu!